Vamos então à próxima questão. São formas de provimento. Provimento significa o quê, pessoal? Preenchimento de cargo público. Vacância significa dizer que o cargo está sendo deixado vago. E diz, olha, são formas de provimento e vacância ao mesmo tempo. Quais das situações abaixo? Vamos lá. Nomeação é forma de provimento? É. Nomeação é forma de provimento. Mas é forma de vacância ao mesmo tempo? Não. Porque na nomeação, dizemos que a nomeação é provimento originário. Nomeação é provimento originário, mas existe provimento derivado. E se tratando de provimento derivado, pode ser a promoção, que exatamente é, ao mesmo tempo, uma forma de provimento, porque se você é ocupante de um cargo que tem uma classe que possui uma série de classes, e você é promovido para uma classe melhor, você está deixando o seu cargo vago para preencher outro aqui. Ao mesmo tempo, é forma de provimento e é forma de vacância. Tudo bem. E qual seria a outra forma de provimento e vacância ao mesmo tempo? Promoção, a gente sabe também. Beleza. É. Recondução. Não. Recondução é o retorno do servidor público ao cargo que ele exercia anteriormente em decorrência de quê? Da reintegração do servidor que foi demitido ou exonerado de modo ilegal. Presta bem atenção, pessoal. Vem aqui comigo, ó. Existem as formas de provimento, que são provimentos originários e provimentos derivados. Provimento originário é a nomeação, mas o provimento derivado pode ser um provimento derivado pela promoção que eu acabei de falar. Ele é ocupante de um cargo que está em uma classe que possui uma série de classes. Logo, se ele sai de uma classe inferior para outra superior, ao mesmo tempo ele está deixando o cargo vago para preencher outro cargo público. Então, é por isso que dizemos que há na promoção forma de provimento e vacância. A outra forma de provimento derivado é a readaptação. E presta bem atenção, você que está se preparando para o concurso do TJ, lá cai seu estatuto, a Lei 6.123. Presta atenção que na Lei 6.123 o conceito não é readaptação, o conceito é transferência. Ou seja, quando ocorre a readaptação e transferência? Quando ocorre a readaptação ou transferência? Ocorre quando um servidor público ele sofre uma limitação, seja de ordem física ou mental, e está impossibilitado de exercer as suas atribuições. Assim, passando por uma avaliação de junta médica, a junta médica observa que ele, mesmo estando com aquela limitação, pode ser readaptado, pode ser transferido a um cargo compatível com os limites das suas atribuições. E esse cargo tem que ser compatível tanto em termos de remuneração quanto em nível de escolaridade. Não pode ser um técnico, um analista passar para um cargo de técnico. Por quê? Porque deve ser na mesma classe, ou seja, no mesmo grau de intelectualidade que ele havia passado no cargo anterior, ocupado o cargo anterior. Mas observa, pessoal, também pode haver promoção, pode haver readaptação ou transferência, mas pode haver provimento derivado por reingresso. E diz reingresso quando? Quando o servidor ocupava um cargo, sai, mas agora volta ao cargo. Pode ser provimento derivado por reingresso quando? Através da reversão. Reversão ocorre quando o servidor aposentado volta ao cargo que exercia anteriormente. Reversão. Tudo bem, mas pode ser a reintegração. A reintegração é o retorno do servidor público ao cargo que ele exercia anteriormente, mas ele volta porque ele perdeu o cargo em decorrência de uma demissão ou exoneração de modo ilegal. E o que é ilegal nem deve existir na administração pública. Então, quando o servidor público volta ao cargo anteriormente ocupado,
em decorrência de uma demissão ilegal ou exoneração ilegal, ele volta através da reintegração. Mas também pode ocorrer a recondução. E a recondução pode ocorrer de duas formas. Uma, em decorrência do retorno do servidor público que foi demitido de modo ilegal, ou exonerado de modo ilegal, através da reintegração. Se, quando esse servidor que ocupou, que foi reintegrado, quando ele volta, se estivesse alguém no seu cargo, esse servidor que estava ocupando o cargo de quem foi demitido ou exonerado de modo ilegal, ele tem que sair. Se ele era um servidor estável e volta ao seu cargo e tem alguém ocupando o seu cargo, ele ficará em disponibilidade, que significa dizer o quê? Ele não trabalha, mas recebe de modo proporcional ao tempo de serviço. Mas se ele não era estável e quando volta através dessa recondução e tinha alguém ocupando seu cargo, ele será exonerado. Então observa, pessoal, a recondução, a primeira situação é em decorrência da reintegração do servidor que foi demitido ou exonerado de modo ilegal. Se esse servidor ocupava seu cargo, ele deve ser reconduzido ao cargo que exercia anteriormente. A segunda situação deriva da interpretação da própria lei federal, do Estatuto dos Servidores Públicos em âmbito federal, que quer dizer, olha, se um servidor é estável, ele passa em outro concurso público para cargo inacumulável, ele pode pedir à administração pública vacância desse cargo que ele exercia e pode dizer, olha, administração pública, eu vou deixar meu cargo vago. Por quê? Porque eu passei em outro cargo público, em outro concurso público e vou exercer um novo estágio probatório. Se porventura esse servidor público for considerado inabilitado no novo estágio probatório, a Lei 8.112 diz que ele pode ser reconduzido ao cargo que exercia anteriormente. Então, observa, a recondução pode ocorrer de duas formas. Uma, em decorrência da reintegração do servidor que foi demitido ou exonerado de modo ilegal. E duas, que significa dizer quando ele era estável e passa em outro cargo público inacumulável e vai exercer um novo estágio probatório. Sendo ele inabilitado, ele tem direito a ser reconduzido. E a outra forma de provimento derivado por reingresso é o aproveitamento. E aproveitamento será aproveitado aquele que encontra-se em disponibilidade, que está sem trabalhar, sem trabalhar e recebendo de modo proporcional ao tempo de serviço. Então vamos voltar à questão, vamos lá. A questão diz, promoção, tudo bem, é forma de provimento. Recondução é forma de provimento e vacância ao mesmo tempo? Não. Readaptação é forma de provimento? É, porque você fala que a readaptação, você vai readaptar um servidor que está impossibilitado de exercer o seu cargo por limitação de ordem física ou mental. Então vamos readaptar, também chamado de transferência na Lei 6.123. Quando ele sai do seu cargo aqui e deixa seu cargo vago, ocupa outro cargo. Na readaptação, ao mesmo tempo, é forma de provimento, mas também é forma de vacância. Então, observa, readaptação é forma de provimento e vacância ao mesmo tempo. Reversão não é, porque é o retorno do servidor público aposentado. Na letra D diz que é a readaptação e a promoção, correta. Correta porque nós já vimos, a promoção é o deslocamento, na realidade, o servidor sai de um cargo que exercia em uma classe para outra classe melhor, superior, então ele deixa seu cargo vago para ocupar outro cargo. E na readaptação, ele está deixando seu cargo para ocupar outro cargo compatível com as suas limitações. Logo, a resposta é letra D. A letra E, por razões lógicas, nomeação é forma de provimento originário e reversão é o retorno do servidor público aposentado. Realmente, questão 39, a alternativa correta é letra D. Vamos passar então a outra questão. Questão de número 40. Responda a alternativa abaixo, que trata corretamente as características de concessão e permissão do serviço público. Concessão e permissão do serviço público. Vamos lá, pessoal. Na letra A diz, concessão é um ato bilateral. Primeiro, concessão é um contrato. Contrato.
entre o poder concedente, a administração pública, e uma pessoa física, incorreto. Porque a concessão pode ser realizada entre o poder concedente e um consórcio de empresas, ou o poder concedente e uma pessoa jurídica. Então, está incorreto. Letra B diz: permissão é um contrato por prazo determinado, em que se faz necessário a realização anterior da licitação na modalidade concorrência. Incorreto. Primeiro, que permissão é considerado um contrato de adesão. Segundo, é um contrato a título precário. O que quer dizer precário? Que quer dizer que pode ser revogado a qualquer momento o contrato de permissão. E é característica também do contrato de permissão que deve existir licitação prévia, até porque se é um contrato precisou licitar anteriormente, mas na licitação a modalidade utilizada não é a concorrência exclusivamente, pode ser qualquer modalidade licitatória. Então, pode ser concorrência, pode ser tomada de preço, pode ser concurso, convite, leilão, pode ser pregão, pode, mas observa, na realidade estamos falando de quê? Olha, permissão é um contrato por prazo determinado em que se faz necessário a realização anterior da licitação na modalidade concorrência. Não é somente na modalidade concorrência, é em qualquer modalidade licitatória. Vamos então à questão de letra C. Diz que é forma de extinção do contrato de concessão a encampação, que corresponde, que ocorre quando uma lei nova torna o contrato incompatível com ela. Nada a ver o conceito, porque encampação é forma de extinção de contrato de concessão, mas a encampação ocorre quando há um interesse público relevante. Então você diz que é por conta do interesse público que se aplica a encampação. Mas aí, para que seja declarada a extinção do contrato pela encampação, faz-se necessário a autorização por lei. Mas eu te pergunto, quem deu causa à extinção do contrato de concessão? Foi o concessionário ou foi o interesse público? Vimos aqui que foi o interesse público. Logo, o concessionário, tendo em vista que ele investe para prestar algum serviço público, ele precisa ter uma prévia indenização. Então, há uma prévia indenização para que possa ser extinto o contrato de concessão através da encampação. Questão incorreta, letra C. Letra D. A letra D diz: a concessão é um contrato bilateral, ok? Por prazo determinado, tudo bem. Entre o poder concedente e um consórcio de empresas, ou entre o poder concedente e uma pessoa jurídica, que precisa de uma licitação na modalidade concorrência. Corretíssima a letra D. Correta a letra D. E na letra E diz: na descentralização do serviço público por delegação, transfere-se a titularidade e a execução. Incorreto, pessoal. Por quê? Porque a descentralização do serviço público por meio da delegação não transfere a titularidade, transfere somente a execução
para pessoa jurídica de direito privado que os presta por sua conta e risco. Através de lei ou contrato, essa pessoa jurídica de direito privado pode prestar o serviço, mas não terá a titularidade. Então, a questão de número 40, a resposta é letra D. Vamos então a outra questão. Questão 41, tratando de responsabilidade civil do Estado. Responda a alternativa incorreta. Letra A diz: a responsabilidade civil objetiva do Estado, quando da ocorrência de dano na prestação de serviço público, foi uma inovação trazida pela Constituição Federal de 1998, mais precisamente no artigo 37, parágrafo 6º. Olha só, meu amigo, vem aqui comigo, olha só. Questão maliciosa. Observa, a responsabilidade objetiva do Estado, ela não foi uma inovação trazida pela Constituição Federal de 1988. Sabe por quê? Porque desde 1946, a responsabilidade do Estado, quando está prestando serviço público e causar um dano a alguém, essa responsabilidade é objetiva desde 1946. Então, observa, não foi uma inovação trazida pela Constituição Federal de 88. Logo, essa alternativa está incorreta e é ela a resposta da questão. Vamos voltar então às questões. Vamos lá. Questão 41 diz lá. Letra A, então, é a resposta da questão. Vamos ver a letra B. Seja pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado que estejam prestando serviço público, responderão pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade, independente de dolo ou culpa deles, verdadeiro. É a responsabilidade objetiva. C. Conforme a teoria do risco administrativo, é possível excluir a responsabilidade ou atenuar. Será excluída quando a culpa for exclusiva da vítima e atenuada quando a culpa for concorrente. Correto. Mas presta atenção também, pessoal. Olha, vem aqui comigo. Presta atenção que são excludentes de responsabilidade civil de acordo com a teoria do risco administrativo a culpa exclusiva da vítima, a culpa de terceiro e o caso fortuito ou evento de força maior. Presta atenção. Diz então que se a culpa for exclusiva da vítima, a responsabilidade pode ser excluída, pode ser afastada, consequentemente a indenização pode ser afastada, não cabendo indenização quando a culpa for exclusiva de quem? Da vítima. Foi ela quem causou o dano. Mas se a culpa for concorrente, como assim? Tanto o Estado quanto a vítima agiram concorrentemente, ou seja, agiram na prática de condutas culposas por negligência, imprudência ou imperícia e aí somaram, ou seja, houve essa concorrência, um agiu com culpa, o outro agiu com culpa e houve um dano. O que é que a doutrina diz? Soma-se e divide pelos dois. Na realidade, diz que há uma atenuação dessa responsabilidade, dessa indenização, de acordo com a teoria do risco administrativo. Por que eu faço questão de destacar teoria do risco administrativo? Porque você, meu aluno, sabe, você sabe que a teoria do risco integral, ela não admite excludente de responsabilidade civil. Vamos então à alternativa de letra D. A alternativa letra D diz, em regra, não aplica-se ao direito brasileiro a teoria do risco integral. Em regra, verdadeiro. Sabe por que em regra não aplica-se? Porque em regra se aplica a teoria do risco administrativo. É uma exceção aplicar a teoria do risco integral. Somente será aplicada a teoria do risco integral quando, pessoal? Quando houver dano ambiental, dano nuclear, atentado terrorista em aeronave, acidente de trabalho e também
a aplicação do seguro DPVAT. DPVAT. Ou seja, acidente com veículo automotor nas rodovias, pelo fato de ser um pagamento de um seguro, se ocorrer um acidente, você tem direito a receber uma indenização. Então, pessoal, regra geral, não aplica-se no direito brasileiro a teoria do risco integral, porque, regra geral, aplica-se a teoria do risco administrativo. Somente será aplicada a teoria do risco integral quando estivermos diante dessas situações. Questão correta. E a letra E diz, a teoria do risco criado ou suscitado deve ser adotada quando ocorrer dano causado por ação ou omissão estatal em situações em que ele criou o risco. Por isso, o nome é teoria do risco criado. Deve evitar qualquer dano às pessoas que estejam sob sua tutela. Corretíssimo, pessoal. Diz que o Estado, vem aqui comigo, diz que o Estado, em algumas situações, ele age como um garantidor, ele age em uma situação de garante. Consequentemente, ele deve evitar qualquer tipo de dano a essas pessoas que estejam sob sua tutela. É o que diz, por exemplo, quando um apenado mata outro em um estabelecimento prisional. O Estado responde, deve indenizar a família? Sim. Regra geral, diz que há a indenização. Mesmo que ocorra a omissão ali do Estado, estamos falando de uma teoria do risco criado. Responsabilidade estatal, deve existir a responsabilidade, porque até a própria Constituição Federal garante a integridade física e mental dos apenados. Então, não pode acontecer esse tipo de coisa com as pessoas que estejam sob a sua guarda, Estado. Se você criou a situação, evite qualquer dano. Observa, pessoal, a teoria do risco criado ou suscitado, que não permite, naquela situação, estamos falando em o Estado ele tem que evitar qualquer tipo de dano. Agora, tem cuidado, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal ele deu uma decisão que vai contra essa ideia de que o risco criado, tendo em vista que foi criado pelo Estado, ocorrendo algum dano em decorrência daquelas pessoas que estão em sua tutela, ele deveria reparar esse dano. A questão era, na realidade, quando um apenado cometia suicídio no estabelecimento prisional, regra geral, o Estado era responsável, porque ele deve evitar qualquer tipo de dano àquelas pessoas que estão sob sua tutela, sob sua garantia. Aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal disse que no caso que foi julgado, foi demonstrado que o apenado desejava atentar de qualquer forma contra a própria vida. Algo do tipo que foi rompido a omissão do Estado e o seu nexo de causalidade. Houve a omissão do Estado? Houve, porque ali aquele apenado cometera um suicídio. Mas observa, nos autos a narrativa foi que a qualquer momento aquele apenado iria atentar contra a própria vida. Então, para o Supremo Tribunal Federal, isso foi uma decisão nova, recente, eu acho que um mês, 2 meses atrás, e o Supremo Tribunal diz que realmente, se houve ali motivos que afastam ou excluem essa responsabilidade do Estado, porque realmente foi demonstrado na questão que o apenado iria atentar contra a própria vida, independentemente da situação. Então, o Estado estaria ali diante de uma exceção, uma excludente da sua responsabilidade, mas, regra geral, ele deve indenizar porque ele está diante da teoria do risco criado. Então, a resposta da questão número 41 é a alternativa letra A, que está incorreta. Vamos à questão de número 42. A questão 42 diz lá: sobre a Lei 8429 de 93, que trata da improbidade administrativa, responda à alternativa abaixo e assinale a correta. Destaca, vamos lá. Frustrar a licitude de processo licitatório configura ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário. Correto. Está previsto no artigo 10º. No artigo 10º da Lei 8429, razão pela qual poderá ser aplicada, dentre outras sanções,
A perda da função pública pode. A suspensão dos direitos políticos também pode. Agora, sendo suspensão, devemos observar que há um prazo. Se é dano ao erário, a suspensão será por período de 8 a 10 anos? Não, pessoal. Se é dano ao erário, a suspensão dos direitos políticos é de 5 a 8 anos. E multa civil de até 2 vezes o valor do dano. A multa civil, tudo bem, está correto. Agora, a suspensão dos direitos políticos não é. A suspensão dos direitos políticos não é de 8 a 10 anos. A suspensão será de 5 a 8 anos. Então, a alternativa letra A está incorreta. Alternativa letra B. Conforme previsão legal, é possível haver a delação premiada entre sujeito ativo do ato de improbidade administrativa e o Ministério Público, podendo ocorrer acordo, transação ou conciliação nas ações de improbidade administrativa. Incorreto, pessoal. A Lei 8.429 diz lá que é vedado o acordo, a transação ou a conciliação nas ações de improbidade administrativa. Vem aqui comigo, olha. Cuidado, meu amigo, minha amiga que está se preparando para o TJ. Veja só. Cuidado para você não confundir essa ideia geral de delação premiada, difundida aí pela mídia. Isso aí é em âmbito de processo penal. Lei 12.850, que trata de organização criminosa. Isso tudo, pessoal, isso diz respeito ao processo penal. Lá sim é possível a delação premiada, mas aqui estamos falando da lei de improbidade administrativa. E a lei é clara, tem lá na lei dizendo é vedado o acordo, a transação ou a conciliação nas ações de improbidade administrativa. Vamos então a outra alternativa, vamos lá. A letra C diz: quem enriquece ilicitamente está sujeito às seguintes sanções: perda da função pública, perda dos bens acrescidos ilicitamente, ressarcimento ao erário, multa civil de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito, suspensão dos direitos políticos por um período de 8 a 10 anos e proibição de contratar com a administração pública por 10 anos. Corretíssima. Isso é realmente o que está previsto no artigo 12, inciso 1 da Lei 8.429. A lei diz que quem pratica ato de improbidade, que importa em enriquecimento ilícito, vem aqui comigo, pessoal. Você tenha cuidado, porque se quiser cair uma questão difícil no seu concurso sobre improbidade administrativa, ela pode lhe cobrar exatamente essas sanções. Então, eu gostaria de te dizer uma coisa. Presta bem atenção na seguinte informação que eu vou te dizer. Olha, em se tratando de ato administrativo, de improbidade administrativa, presta bem atenção no seguinte, olha, poderão ser aplicados 6 tipos de sanções. Quais sejam? Perda da função pública, pode. Perda dos bens acrescidos ilicitamente, pode. Ressarcimento erário, pode. Multa civil, também pode. Agora, essa multa civil vai depender de qual o ato que ele estaria praticando. Se for ato que importa enriquecimento ilícito, essa multa civil será de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito. Se for causa de dano ao erário, multa de até 2 vezes o valor do dano. E se atentar aos princípios, multa de até 100 vezes o valor da remuneração do agente público. Tudo bem. Agora, a outra sanção que pode ser aplicada é a suspensão dos direitos políticos. Aqui também vai variar de acordo com o ato. Se é enriquecimento ilícito, suspensão dos direitos políticos por um período entre 8 a 10 anos. Se for dano erário, de 5 a 8 anos. E se atentar aos princípios, de 3 a 5 anos. E por fim, você diz que, praticando o ato de improbidade administrativa, poderá ser aplicado outra sanção, que é a proibição de contratar com a administração pública. Enriquecimento ilícito, 10 anos, dano erário, 5 anos e atentado aos princípios, 3 anos. Agora, vale lembrar que há um novo ato configurador de improbidade administrativa, uma nova conduta que está previsto no artigo 10º-A, que é a concessão ilegal de benefício financeiro ou tributário, e você sabe que
essa concessão ilegal, você tem que observar que ela traz sanções específicas. E essa concessão ilegal pode perder a função pública? Pode. Pode aplicar a multa de até 3 vezes o valor da concessão ilegal? Pode, pessoal. E pode ficar com os direitos políticos suspensos, sabe por quanto? De 5 a 8 anos. Então, presta atenção nesses prazos, nessas sanções, que pode cair uma questão dessa em prova. Então, voltando à alternativa, letra C é realmente ela quem responde a questão de número 42. Vamos ver então o erro da questão na letra D. Diz lá, todos os atos de improbidade administrativa só poderão ser praticados de forma dolosa. Todos não, pessoal. Por quê? Porque se for enriquecimento ilícito, sim, aí sim, somente doloso. Dano ao erário ou concessão ilegal de benefício fiscal ou tributário, somente doloso ou culposo. E quem atenta aos princípios, somente doloso. Então, observa, pessoal, vem aqui comigo, ó. Ato de improbidade administrativa, que importa em enriquecimento ilícito, somente a pessoa pode responder se praticou aquela conduta de forma dolosa. Dano ao erário e concessão ilegal de benefício financeiro ou tributário, você diz que pode ser praticado tanto de forma dolosa quanto de forma culposa. Agora, atentar aos princípios somente de forma dolosa, o que torna a questão incorreta na letra D. Vamos lá então, a letra E diz, a declaração de bens, destaca isso, a declaração de bens é requisito para a nomeação e posse. Opa, peraí, não é nomeação e posse. Na realidade, é a posse e o exercício. Posse e exercício. A declaração de bens é requisito para a posse, por isso errado a nomeação, a posse e o exercício. E deve ser realizado de forma correta, sob pena de demissão a bem do serviço público. O restante está correto, pessoal. Vem aqui comigo, olha. Essa declaração de bens é importante. Quando você for tomar posse, você vai declarar lá os bens que você tem para colocar no assentamento pessoal, funcional. Observa, a própria lei de improbidade administrativa diz que essa declaração de bens é requisito para a posse e o exercício. E que essa declaração de bens deve ser dada de forma verdadeira, porque se for falsa ou também haver omissão, pode a administração pública aplicar uma pena de demissão a bem do serviço público. Presta atenção com isso. Pena de demissão a bem do serviço público. Então está incorreta, porque não é requisito para a nomeação e posse, é requisito para a posse e o exercício. Portanto, a questão de número 42 é a letra C. Vamos então à última questão. Sobre licitações e contratos. Responda a alternativa correta. São características da modalidade licitatória convite. Não possui edital. Beleza, ok. Por quê? Porque a modalidade licitatória convite possui o instrumento convocatório chamado carta convite. É realizado entre licitantes cadastrados, tudo bem, ou que desejam se cadastrar com antecedência mínima de 24 horas antes do recebimento das propostas. Tudo bem, pessoal. E, em regra, deve ser realizada com um número mínimo de 3 licitantes, salvo quando não puder. Corretíssima alternativa, letra A. Correta. Vamos ver então o erro da letra B. No pregão, não leva-se em consideração a natureza do objeto, falso, né, pessoal?
não leva-se em consideração a natureza do objeto, é falso, porque o pregão é utilizado para a aquisição de bens ou serviços de natureza comuns. Então, o que não se leva em consideração no pregão é o valor do contrato, mas a natureza do objeto, ele leva sim. E diz lá, pois o que leva deve ser observado é o valor do contrato. Incorreto. Incorreto. No final ele diz aqui, ó, assim vencerá a licitação aquele que ofertar o menor preço. Pessoal, o finalzinho está correto. Por quê? No pregão, ele utiliza o tipo de licitação. E aí tenha cuidado, porque tipo de licitação é diferente de modalidade licitatória. Tipo de licitação pode ser tipo de licitação o menor preço, a melhor técnica, a técnica e o preço, e o maior lance. Então você observa, a administração pública deseja adquirir bens ou serviços de natureza comum. Se é um dos princípios, na realidade, se é um dos objetivos da licitação conseguir a proposta mais vantajosa, qual será a proposta mais vantajosa? Aquela que ofertar o menor preço. É por isso que na modalidade licitatória pregão utiliza-se o tipo de licitação chamado de menor preço. Vamos então ver o erro da letra C. As fases do pregão com sua inversão na devida ordem são instrumento convocatório, classificação, habilitação, homologação e adjudicação. Incorreto, porque observa, de acordo com a lei 8666, são fases do procedimento licitatório externo, começa com o instrumento convocatório. Depois, você faz isso, ó. Achar. O que quer dizer achar é um macetezinho para você aprender e saber que, olha só, melhorar aqui, que existe a habilitação, que existe a classificação, que existe a homologação e que existe a adjudicação. Então, são fases do procedimento licitatório, o instrumento convocatório, a habilitação, a classificação, a homologação e a adjudicação. Isso de acordo com a lei 8666. Observa que nós estamos falando de pregão e é uma característica do pregão o que se chama de inversão do ônus da prova. Então, inversão das fases, pessoal. Olha, a lei 10.520 que trata do pregão, a lei que trata do pregão começa a fase externa através do instrumento convocatório. Depois, ela diz que há uma inversão das fases, ou seja, passa, então, ao invés de habilitar, passa a classificar. Depois vem a habilitação. Depois também troca, vem a adjudicação e depois homologação. Adjudicação e depois homologação. Então, olha para a alternativa letra C. Ele diz que começa com instrumento convocatório, tudo bem. Depois classificação, tudo bem. Depois habilitação, tudo bem. Mas aqui está o erro. Não é a homologação, porque aqui é a adjudicação e depois vem a homologação. Há uma inversão das fases para que possa realmente dar uma maior celeridade ao procedimento licitatório. Pessoal, vem aqui comigo, olha só. No procedimento, na modalidade licitatória pregão, visa a celeridade processual, no sentido de que, olha, vamos dar maior celeridade com essa inversão das fases. No momento em que no pregão eu primeiro vou julgar
aquela proposta mais vantajosa para a administração pública, que me oferta o tipo de licitação utilizado é o menor preço, aquele que me ofertou o menor preço, eu vou lá e vou para outra fase, que é a habilitação. Depois da classificação vem a habilitação, então vou investigar a administração pública para saber se realmente ele tem todos os requisitos que a lei permite para a contratação. E depois ele vem com a entrega do objeto licitado ao licitante vencedor, que é a adjudicação, e por fim a homologação, o que difere da Lei 8666. A Lei 8666 começa com a habilitação, depois vem classificação, depois vem a homologação e depois vem a adjudicação. Então, realmente a questão na letra C está incorreta. Na letra D diz: os contratos administrativos aplicam-se regra geral às normas de direito privado. Nos contratos administrativos aplicam-se regra geral às normas do direito privado. Falso, porque são as normas de direito público. Aqui há prerrogativas da administração pública. Não há uma isonomia entre as partes, há uma relação de verticalidade, porque a administração pública estaria acima do particular. Basta você lembrar que nos contratos administrativos existem cláusulas exorbitantes, cláusulas que dão à administração pública prerrogativas. E na letra E diz: havendo contrato de reforma, destaque esse contrato de reforma, a administração pública poderá alterar unilateralmente o contrato. Assim, é possível que ela realize uma supressão, ou seja, é possível que ela altere unilateralmente o valor do contrato para menos, supressão é para menos, no valor de até 50%. Falso, pessoal, uma pegadinha aqui, olha. Porque se é contrato de reforma, na realidade você diz o seguinte: regra geral, você diz que a administração pública pode alterar unilateralmente em até 25%, para mais ou para menos. Regra geral, 25% para mais ou para menos, unilateralmente, mas ela pode alterar unilateralmente até 50%, desde que seja para mais, ou seja, acréscimos e não supressão, mas só se for para contrato de reforma. Tudo bem? Então, olha, se for contrato de reforma, a alteração unilateral pode ser até 50% para mais, ou seja, um acréscimo de mais 50% do valor do contrato. Então, pessoal, observa que realmente a questão número 43 está a resposta na letra A. Realmente a resposta é letra A. Pessoal, gostaria aqui de desejar um bom simulado a você, uma boa preparação, que você consiga alcançar o seu objetivo, que nosso Senhor Jesus Cristo possa lhe conceder aí a graça da aprovação. Faça por onde, porque eu tenho certeza que se você fizer por onde, você vai conseguir realizar esse seu sonho, conseguir o provimento de um cargo público, conseguir a sua nomeação, a entrada em exercício, e aí poder desfrutar realmente das benesses de ser um servidor público, da sua estabilidade. Um forte abraço aqui do professor Renan Lucena, professor de Direito Administrativo aqui do Espaço Weber. Caso queiram, fiquem à disposição, fique à disponibilidade de vocês. Estou à sua disposição, vá lá nas redes sociais, adiciona, manda uma mensagem, inbox, uma pergunta, que aí eu posso tirar a sua dúvida, caso você tenha. Se não, pessoalmente eu posso tirar aqui no curso. Forte abraço, sucesso e até a nomeação e entrada em exercício. Valeu!